Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e vou falar neste vídeo sobre a pré-candidatura de Boulos ao governo de São Paulo, que foi confirmada pelo PSOL neste dia 12 de setembro e qual impacto isso pode ter, principalmente para a candidatura de Haddad lá no estado. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, só se gostar, deixa o like. Bom, Boulos publicou nas suas redes sociais que o Congresso do PSOL aprovou nossa pré-candidatura ao governo do estado. Vamos buscar o diálogo necessário para a unidade do campo progressista que seja capaz de derrotar Bolsonaro e o Tucanistão. Existe esperança em São Paulo, finalizou ele. Tucanistão, para quem não está acostumado com o termo, é quando você quer se referir a essa, digamos assim, predominância do PSDB no estado, que é governado por eles aí há quase 30 anos, salvo no momento em que Alckmin saiu para concorrer à presidência e o seu vice assumiu, como aconteceu em 2018 com Márcio França do PSB, ficando ali de abril até dezembro. Muita gente especulou sobre isso. Pode ser só uma jogada política para buscar espaço para o PSOL? Pode ser. Mas a gente tem que avaliar que a candidatura do Boulos é uma candidatura forte, competitiva. E não é brincadeira, não está fazendo isso aqui só por uma simples estratégia para lá na frente fazer o que o PT quer. Que o Boulos recue, abra mão da sua candidatura em 2022, se lance para deputado federal, o que obviamente seria eleito, assim, arrastando com ele vários outros candidatos menos votados, e em 2024 receberia o apoio do PT à Prefeitura de São Paulo. Eu digo sempre, o golpe tá aí, cai quem quer. Com todo respeito a alguns petistas que vierem aqui, eu não acredito um centavo, eu não aposto um centavo nessa que o PT cumpriria essa promessa em 2024, enfim. E aí o Boulos tem que ficar muito esperto com isso. Se ele quiser realmente ir para algo mais seguro, que ele vá. Né? Claro que pode ser fazer parte da estratégia. Daqui a pouco as pesquisas mostrarem que ele vai ter mais dificuldades, ele pode sim ir para algo mais certeiro, que seria deputado federal, porque até para o Senado eu acho que a situação ali em São Paulo vai ser complicada. Mas assim, o Boulos estando na jogada, ele cria um problema para o PT, porque eles buscam parte do mesmo eleitorado. E o Boulos, ao confirmar, ele avança, ele se firma. E por ser um candidato competitivo, ele sim acaba criando mais embaraços do que facilidades para o PT. Olha, ele não vai ter vida fácil, não se enganem, porque ele tem sim uma rejeição interessante ali de parte do eleitorado paulista, mas quem diria que o Haddad vai ter menos rejeição? Alguém garante? Baseado no histórico do PT na capital e no estado, eu acredito que se realmente querem essa unidade, ela teria mais chance de ser bem sucedida com o Boulos do que com o Haddad. Vamos lembrar que em 2016 o Haddad sofreu uma derrota humilhante, sentado na cadeira de prefeito, obtendo 16,7% dos votos, perdendo para o Dória no primeiro turno. Dória teve 53,29%. Aí o PT acha que esse candidato era o ideal para você vencer Bolsonaro em 2018. Lançou como candidato a presidente. E no estado de São Paulo, o Haddad teve 16,42% dos votos no primeiro turno. Bolsonaro teve no primeiro 53%. Com esse percentual, para vocês terem uma ideia, não iria para o segundo turno nem se ele tivesse candidatado a governador em 2018. Porque ali você teve o Dória com 31,77%, França 21,53%, e o Scaff em terceiro com 21, alguma coisa, menos de meio ponto percentual atrás. Então o Haddad ficaria em quarto se ele tivesse sido candidato a governador, baseado nesses votos que ele teve para presidente, é claro. E aí vem 2020. Alguém pode pensar, não, mas 2020 agora a situação mudou, aí que foi pífia mesmo a atuação do PT. O Gilmar Tato, candidato a prefeito, teve 8,65% dos votos. Ficou em sexto lugar, a pior campanha do PT para a prefeitura. E o Boulos, que começou desacreditado por muitos, muita gente lá disse, não, Boulos tem que abrir mão para apoiar o candidato do PT. Boulos insistiu, foi em frente, teve 20,24% dos votos no primeiro turno e foi para o segundo, tendo quase 41% e saindo, claro,
muito mais fortalecido daquela campanha do que o PT. E em 2022 nós teremos uma disputa muito acirrada para o governo de São Paulo no primeiro turno, que nós teremos ali Alckmin, que certamente terá junto dele Márcio França, ou como vice, ou numa chapa para o Senado. Vai depender de como ficará o PSB a nível nacional, como que eles vão resolver essa encrenca ali em São Paulo. O Garcia, por ser o candidato do Dória, alguém que tem a máquina paulista na mão, e por ser o candidato do Tucanistão, nas palavras do Boulos, é alguém que hoje está fraco, mas vai crescer. E o candidato do Bolsonaro, como é que ele vai chegar lá? Foi o Russomano em 2020, que foi uma vergonha, mas apostam que talvez o Tarcísio Freitas, que é alguém bem visto pelo bolsonarismo, aí sim, um bolsonarista mais vinculado ao Bolsonaro, é ministro, está aparecendo na televisão, nas lives com o Bolsonaro, diferente do Russomano. Então, em 2022, pode ter ali uma briga realmente muito grande e as alianças podem ser fundamentais para que o candidato aí passe por esse Deus nos acuda do primeiro turno e no segundo turno ver o que acontece. Lembrando então que o SCAF ficou em terceiro e só não foi para o segundo por conta de 0,44%. E aqui a divisão Boulos-Haddad pode comprometer a candidatura dos dois. E hoje Boulos, talvez pensando em ter uma aliança em torno do seu nome, dialoga com o PDT de Ciro Gomes. Inclusive Antônio Neto, que é o presidente do PDT em São Paulo, parabenizou o Boulos pela confirmação da pré-candidatura. Disse Antônio Neto: Guilherme Boulos, parabéns. A eleição estadual ganha muito com a sua participação na disputa. Independente do que virá pela frente, sua candidatura tem todo o nosso respeito e certamente será fundamental para derrotarmos o projeto de Bolsonaro e de Dória em São Paulo. Então, se o Boulos consegue fechar uma aliança recebendo o apoio do Ciro, já que ele, não, mesmo que o Haddad lance a sua candidatura, eu acho que existirá entre eles o que existiu em 2020, ali um acordo de cavaleiros, de ninguém ataca ninguém, de ninguém critica ninguém, e o Boulos, que tem uma militância muito aguerrida nas redes sociais, sabe trabalhar nas redes sociais, não receberia então críticas do Lula e do PT e recebendo o apoio do Ciro, pode ser sim um apoio fundamental para que ele vá para o segundo turno. Não tem nada certo, eu já disse aqui em outros vídeos que o Ciro por enquanto não tem nada fechado em São Paulo, dialoga com o Boulos, dialoga ali com Márcio França, sempre foi muito amigo do Ciro, vamos ver o que pode acontecer até lá. Geraldo Alckmin, mesmo tendo divergência do ponto de vista econômico com o Ciro, poderia oferecer-lhe ali um palanque no Estado. E a nível nacional, o pessoal ainda não definiu se terá candidato próprio ou se apoiará Lula. Se apoiar Lula, isso seria a primeira vez na história do PSOL, que surge a partir da dissidência de alguns membros do que o PT fazia no poder. E detalhe, baseado no que o Lula tem visitado, tem se movimentado, me parece que o Lula está disposto a incorrer nos mesmos erros que levaram membros a criarem o PSOL. Então ficaria meio estranho você apoiar um candidato que dá indício sim de repetir aquilo que foi a origem do partido. Então vamos ver como que vai ficar daqui para frente. Então o PT, cuja situação no Sudeste é muito complicada, já que não tem candidato próprio competitivo no Rio, nem em Minas, nem no Espírito Santo, teria em São Paulo a maior chance de ter alguém do próprio partido indo para o segundo turno. Vai ter que avaliar aqui com o Boulos como ficará isso até as eleições. E para quem acha que o antipetismo acabou, não custa lembrar, em 2020 o PT não elegeu nenhum prefeito de capital, 0. Então vamos ver qual vai ser a decisão do Boulos até as eleições em 2022. Meus amigos, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.